Pessoas, mais um diário de bordo. Hoje eu vou falar sobre duas colunas do colunista Davi Coimbra, que escreve para Zero Hora, é bem conhecido aqui no sul do país, até conhecido em alguns lugares do Brasil. Davi Coimbra fez uma coluna ontem que falava sobre política, mas começava a coluna dele falando sobre o uso da palavra mas. E hoje ele fala sobre impeachment. É interessante porque o modo que ele fala da primeira coluna vai acabar aparecendo na coluna que saiu hoje. A coluna de ontem vai se exemplificar na coluna de hoje. A coluna de hoje, sobre impeachment, ela é um conjunto de erros e absurdos sobre o impeachment. E é por isso que eu quero falar dela. A coluna de ontem exemplifica o que o Davi Coimbra faz hoje. Você já vai entender. Coluna de ontem, ele diz o seguinte: uma grande lição que aprendi nesses 30 e tantos anos de jornalismo é que a palavra mais importante de todas as línguas faladas e escritas é mas. Você pode encontrar o mas em tudo, e tudo depende da forma como você usa o mas. Pegue a seguinte frase: Dilma é um fracasso, mas sou contra o impeachment. Agora, inverta. Sou contra o impeachment, mas Dilma é um fracasso. O que ele mostra é algo que a gente estuda, quem estuda neurolinguística sabe disso. Quando você coloca o mas, você desloca a frase da frente e de trás do mas, você muda todo o sentido, né, que você quer passar com a frase. Você muda toda a força do teu discurso, ela se inverte. Né? Na primeira frase, você está dizendo que Dilma é um fracasso, mas você é contra o impeachment, ou seja, você está dando uma chance a Dilma. Na segunda frase, você diz que é contra o impeachment, mas a Dilma é um fracasso. Pois bem, você inverte tudo, você está dando enfoque sempre para o que vem depois do mas. Tá. O que acontece? Ele coloca, né, tudo depende do ponto de vista, portanto, de onde se olha. Davi Coimbra, nessa primeira coluna, ele fala sobre política, etc. E é interessante porque, eu não sei se de modo pensado ou não, eu tenho a impressão que não. Na segunda coluna, ele se utiliza exatamente desse artifício do mas para fazer a sua coluna de hoje sobre o impeachment. A coluna de hoje, estou com o jornal errado, a coluna de hoje, ele coloca o seguinte: impeachment não é golpe. Eu vou ler, porque vale a pena, porque é uma aula ao contrário no sentido de uma anti-aula de impeachment. Olha só o que ele diz: vamos tentar raciocinar sem preconceitos? Quero propor uma reflexão honesta sobre um único problema, sem jogar a discussão para trás, sem ficar procurando pecados em terceiros. Quero falar sobre impeachment. Disse hoje que cogitar a possibilidade de impeachment é golpe. Não é verdade. O impeachment é um recurso legal e democrático. Está previsto na Constituição. Veja que ele está colocando uma série de defesas, uma defesa forte a favor do impeachment. Collor, eleito legitimamente, sofreu legítimo impeachment. Ou renunciou antes de sofrer. O impeachment de Fernando Henrique foi pedido pelo mesmo PT que agora grita contra o suposto golpe. Certíssimo, e é verdade. Tarso Genro chegou a sugerir que Fernando Henrique renunciasse bem no começo do seu segundo mandato. A ideia de Tarso era convocar novas eleições para que fosse escolhido um presidente em mandato tampão em 3 anos e meio até novas eleições. Essa proposta caberia para o caso atual, não? Sim, caberia. É exatamente isso o que hoje muita gente na oposição ao governo Dilma defende. Até aí tudo bem. Aí ele continua. Em 1999, o PT promoveu uma marcha pelo Brasil e chamou-a de Fora FHC. Lembram disso? Quem é do meu tempo lembra. 6 anos antes, o Brasil pintou o rosto de preto e clamou Fora Collor. Por que os brasileiros insatisfeitos de 2015 não poderiam gritar Fora Dilma? Podem. É legítimo, sim. Perceba que ele fez toda a sua coluna, até aqui, defendendo o Instituto do Impeachment, colocando algo que é real. Tudo que ele está falando aqui está certo.
O impeachment é um processo legítimo, está na Constituição e é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta do Estado Democrático de Direito. Está lá na Constituição, está previsto e deve ser usado. Perfeito. Aí o que ele faz? Exatamente o que ele falou na coluna de ontem sobre a questão do enfoque. Ele diz assim, ele não usa o mas. Olha o que ele usa. Porém, 3 pontinhos. Porém, porém. Aí ele continua. Porém, você não pode destituir um presidente porque ele é incompetente. Não pode destituí-lo nem mesmo se houver provas de corrupção em seu governo. Não pode. Tem prova de corrupção no governo do presidente? Não pode. Vamos ver se ele está certo. Eu quero primeiro mostrar para vocês o enfoque. Depois eu provo para vocês que isso tudo que vem depois do porém, depois do mas, é uma bobagem. O que eu quero mostrar para vocês agora é o enfoque da linguagem. Como ele usa do próprio artifício que ele mesmo ontem falou para justificar um ponto de vista. Aí ele continua. Por quê? Porque pela Constituição o presidente é um indivíduo escolhido pelo voto popular para ocupar o cargo de primeiro funcionário público da nação. O presidente tem o direito de mudar todo o seu governo se quiser. O presidente pode sair do partido pelo qual se elegeu se quiser. O posto é individual, é dele, não de qualquer agremiação. Assim, para um presidente ser destituído, é preciso haver envolvimento pessoal dele com algum ilícito grave. Olha o Davi Coimbra, constitucionalista. Pedaladas fiscais não se enquadram nisso. Não se enquadram. Vejam as questões fiscais do governo Sartori, por exemplo. Quem haverá de condená-lo por uma eventual pedalada? Questões fiscais no Brasil são muito complexas. Repito, impeachment exige envolvimento pessoal do presidente. Ele, o presidente, é quem entende ter cometido o crime, não seu partido, não seus ministros, não seus aliados. Essa não é uma prerrogativa do presidente, é uma prerrogativa nossa, dos cidadãos brasileiros. Porque se formos tirar um presidente pela incompetência do seu governo ou por denúncias de corrupção do seu partido ou de seus aliados, nenhum presidente completará o mandato. Lembre-se, Collor caiu, o PT pediu a renúncia de FHC, Lula só não enfrentou um pedido de impeachment porque o próprio FHC correu em seu socorro e agora é reivindicada a saída de Dilma. Ou seja, todos os presidentes eleitos depois do fim da ditadura tiveram seus mandatos ameaçados. Os brasileiros elegeram Dilma. Agora, paciência. Democracia é assim. Democracia é assim. Temos de nos contentar com a vontade da maioria, ainda que a maioria seja tola, ainda que mais tarde a maioria se arrependa de sua decisão. Se você quer vir a passeata no domingo, vá. Se você quiser gritar fora Dilma, grite, é democrático. É até saudável. Mas saiba que a regra do jogo não pode ser mudada. Para Dilma sair, o Brasil tem que ter provas sólidas de que ela, em pessoa, cometeu irregularidades. Caso contrário, quem perde não é a Dilma. Quem perde é você. O que Davi Coimbra fez? Justificou o impeachment como instituição, mas disse, você não pode... você pode defender até, mas você não vai tirar a mulher de lá. Por quê? Porque eu inventei uma regra do jogo aqui, e ele inventou na argumentação pseudo-jurídica dele essa regra do jogo. Querido Davi Coimbra, parabéns. Tu é um grande escritor, tu escreve muito bem, tu tem umas sacadas inteligentes a respeito do comportamento humano, mas tu foi desonesto intelectualmente nesse momento aqui, meu querido. Porque tu tá jogando um monte de argumentos vazios sem ter a menor ideia e sem justificar absolutamente nada a respeito do que ele fala. Porque as justificativas para isso que tu tá falando teriam que ser jurídicas. E no próximo vídeo eu vou mostrar os absurdos jurídicos constitucionais que você fez.